E no livro de geografia, vamos para o livro de geografia agora, tá? Vocês vão abrir na página 93, 93. Não esquecendo a data de hoje, vamos lá, colocando a data de hoje. 29, repetindo, de 6 do mês 6, né, de 2020. Aqui em geografia, nós vamos também começar um novo conteúdo que diz aqui caracterizando os lugares, tá? Então, vamos prestar atenção, tá? Vamos acompanhar a tia, que a tia vai lendo e vai explicando para vocês, certo? Então, vamos acompanhar a leitura, prestando bem atenção, que isso aqui é muito importante pra gente, tá, meus amores? Então, a tia vai começar. Diz assim: todo lugar tem características únicas. As paisagens, as atividades comerciais, as festas e costumes. A mistura de todas essas coisas chamamos de identidade do lugar. Então, olha só que interessante. Aqui nós vamos aprender que cada lugar tem sua característica. Cada lugar é único. Nenhum lugar vai ser igual ao outro. Tá? A gente pode ter lugares parecidos, mas nunca vão ser iguais, tá? E aí, a junção dessas atividades comerciais, das festas, dos costumes de cada lugar, de cada região, vai formar o quê? Vai formar a identidade desse lugar, tá? Então, quando a gente juntar tudo isso, nós vamos ter a identidade deste lugar, certo? Essa identidade é como se fosse um rosto, diferente do nosso rosto, que nos acompanha desde que nascemos, né? Esse rosto do local é constantemente montado pelas relações humanas que acontecem apenas nele. Então, cada lugar, nós vimos também, né, que vão sofrer modificações, eles vão se modificando com o passar do tempo, com a chegada de tecnologia, nós já falamos sobre isso, que mudou muita coisa, né, no espaço. Então, ele vai ter o rosto dele, mas aí ele vai sofrer as mudanças, certo? Cada lugar vai sofrendo, vai se modificando, tá? Pelas ações humanas que acontece apenas nele. Esse rosto é o conjunto dos fatos sociais, diários das pessoas que habitam o lugar e dos grupos sociais que se formam nele, tá? Então, cada lugar vai ter o quê? Vai ser formado por um grupo de pessoas que vai habitar nele, né? Então, vão ter característica dessas pessoas, vai ter o rosto dessas pessoas. É isso que tá falando aqui. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de lugar é completamente única, tá? Repetindo, cada lugar é único, nenhum lugar é igual ao outro. Por isso não existem países, estados ou cidades iguais, olha só, socialmente ou culturalmente, não existem iguais. Por exemplo, duas comunidades, podem ter ambas uma fábrica de sapatos, uma rodovia ou uma estação de trem, mas jamais serão idênticas, graças à forma que as pessoas vão se comportar nesses espaços, que nunca é igual. Então, por mais que no lugar tenha as mesmas coisas que em outro lugar, só que nunca vão ser iguais, nunca vão ser idênticos. Cada um vai ter sua forma de se comportar, tá? É por isso que são lugares diferentes, são faces diferentes. Agora, na página 94, nós vamos falar sobre isso. As várias faces do Brasil. Olha só o que diz aí. Colocando a data também, não esqueça. O Brasil, devido à sua extensão territorial e diversidade étnica, é um país com diversas identidades e culturas locais, né? É um país tão diverso que é praticamente impossível dizer que existe uma região, povo ou cultura local que possa ser eleito como a cara do Brasil. Não existe nenhum lugar aqui no Brasil que possa dizer, esse lugar tem a cara do Brasil, por exemplo, nosso Pará,
tá? Ou Belém, a nossa cidade. A gente não pode dizer que a nossa cidade ou o nosso estado tem a cara do Brasil, porque o Brasil é formado por uma diversidade, né, de povos, de culturas. Nós já falamos também sobre isso. Cada lugar vai ter suas culturas, seus costumes, uns diferentes dos outros. Então a gente não pode dizer que um lugar é a cara do Brasil, porque o Brasil é formado, né, por vários grupos. É muito diverso, né? Muito diversificado o povo brasileiro. Então diz assim: desde o início da nação, na época do descobrimento, nosso país foi se transformando com a interação de 3 grandes blocos étnicos e culturais que depois viriam a formar a base da população brasileira. Olha aí. Então, esses 3 grandes povos que nós vamos ver agora, tá? Veio caracterizar, tá? A base da população brasileira, que foram os negros, que foram trazidos da África como escravos, os indígenas que já eram nativos daqui da região brasileira, e os brancos, né, que foram os portugueses e os outros povos europeus, tá? Então aqui o Brasil foi se formando através desses 3 grandes blocos, certo? Étnicos e culturais.